Boa noite a todos, que a graça e a paz que há em Cristo Jesus possa habitar em cada um de nós. Com muita alegria, me junto aos irmãos para mais uma vez poder louvar e bendizer o nome santo do Senhor, poder ouvir a sua maravilhosa palavra, que nos alimenta, que nos instrui, que nos fortalece, nos dá esperança, que nos transforma e nos garante vitória. Sem mais acrescentar, abra a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 7, do verso 15 ao 23, palavra a qual o Senhor acentuou em nossos corações para estarmos refletindo nessa noite e extraindo ricas lições que nos concederão alegria sem fim. A palavra do Senhor diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Oremos. Querido e soberano Deus, nós te damos graça pela tua maravilhosa palavra. Que os nossos corações possam estar atentos, abertos à tua vontade nesta noite. Abre os nossos ouvidos, nossos olhos, para que possamos ver a tua ação sobre nós. Possamos sentir o teu Espírito Santo trabalhando sobre nossas vidas. Que não saiamos daqui da mesma maneira que chegamos, mas que saiamos daqui cheios da tua presença, cheios da unção que desce do céu sobre nossas vidas e capacitados para vencer as dificuldades, as batalhas que se colocarem à nossa frente. Que nós te pedimos e te agradecemos, em nome santo de Jesus. Amém. Começo dizendo, pregar a palavra de Deus não é fácil. Algumas pessoas que pensam ser fácil essa tarefa. Até porque já ouvi alguém dizer, é simples, você escolhe um texto, vai diante de uma plateia e explica o texto. Pronto, está aí uma pregação. É fácil assim. Primeiro que quem prega não chega diante de ouvintes para expor suas ideias ou suas vontades, mas o faz em nome do Senhor. Ou seja, a palavra não é sua, não são suas ideologias, seus pensamentos, ou aquilo que você acha ser certo ou errado, mas o que Deus diz ser correto ou errado. Segundo sua pretensão, nunca deve ser agradar seus ouvintes ou escolher palavras que assim o façam, muito menos selecionar textos que agradem todos os ouvintes.
Isso não é pregar a palavra de Deus. Um texto que exemplifica isso está em Gálatas, capítulo 1, verso 10, quando o apóstolo diz: porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Porque Paulo entendia que a sua convocação, que o seu ministério era dos céus, vinha por intermédio de Deus, usando o seu Filho Cristo Jesus para chamá-lo para essa grande missão: ser o embaixador de Cristo, ser o embaixador do reino de Deus na terra, para falar somente aquilo que Deus esperava dele. Não o que os homens queriam ouvir, não o que os homens precisavam ouvir, não o que os homens precisavam, necessitavam, não para sanar as dificuldades dos homens, mas para pregar e fazer a vontade do Senhor. O tempo é do Senhor, a hora é do Senhor, para que Paulo falasse, para que Paulo agisse, para que Paulo operasse curas, milagres, prodígios, assim como operou o Filho de Deus, Cristo Jesus. Paulo seguia a vontade explícita de Deus, a vontade única de Deus, não a sua própria vontade, não o seu próprio eu. Ele não atendia a si mesmo ou aos outros, mas ao próprio Deus. O ministério de Paulo era único e exclusivo para agradar a Deus. Esse foi o propósito para o qual ele foi levantado por Deus, por intermédio de seu Filho amado Jesus, para fazer a vontade de Deus, pregar o que Deus queria que ele pregasse. Agradando ou não agradando as pessoas, Paulo deveria pregar a vontade de Deus. Note que nem sempre o que Deus nos manda falar agrada as pessoas. Muitos vêm até nós com desejos, planos, sonhos, vontades, prontos, somente querendo a aprovação, a nossa confirmação, ou melhor dizendo, o nosso aval, como se nós pudéssemos fazer isso. Nós, como ministros do Evangelho, nós, como servos do Senhor, não podemos fazer isso. Assinar planos, projetos, sonhos, não convém a nós como homens, falhos, pecadores. Nós somos ministros de Deus, nós somos porta-voz de Deus. A última palavra continua sendo de Deus e sempre será assim. Muitos entendem que nós somos como engenheiros, e muitas das vezes engenheiros irresponsáveis que assinam projetos à torta e à direita, sem saber se os projetos respeitam as normas vigentes na área da construção civil, ou melhor dizendo, respeitam as normas dos órgãos competentes como prefeitura e tantos outros que estão a par dessas leis, a par da responsabilidade de aceitar ou não projetos e planos, dar o seu aval, dar a sua assinatura para aquele projeto que muitas das vezes eles nem sabem a sua estrutura, se vai dar certo ou não. Ninguém sai assinando assim nenhum projeto, à torta e à direita. Mas é isso que muitas das vezes pessoas, até conhecedoras do Evangelho, esperam de Deus. Esperam dos ministros de Deus. E isso não pode acontecer. Entenda que numa aplicação das nossas vidas dessas verdades, assim, nós ministros do Evangelho não podemos sair por aí assinando, legalizando projetos, sonhos, vontades, desejos que Deus não liberou autorizar. Porque Deus é o nosso órgão maior,
se podemos entender assim, para nos dar o aval final, para nos dar a ordenança, se decretamos a bênção ou não, se liberamos ou não algo da parte dele, porque não é nosso, vem dele. E liberar algo a respeito da vida de alguém ou para a vida de alguém é algo muito importante. Não pode ser feito desorientadamente, ser feito para agradar egos, para se fazer amizades. Não é assim que acontece com a palavra de Deus. Não é assim que acontece no reino espiritual, concernente às coisas que provêm de Deus. Não podemos brincar com essas coisas e falar aquilo que Deus não mandou falar, só para agradar a homens, mulheres, jovens. Não podemos fazer isso com a palavra de Deus. Estaremos pecando um pecado muito grave contra Deus. Porque Deus é o nosso órgão maior. Vem dele a última palavra. E quando isso acontece, muitos não contentes com nós, ministros, que queremos fazer a vontade de Deus, não contentes com as palavras que ouviram, porque não eram concernentes àquelas que eles pretendiam ouvir. Quando isso acontece, eles não tendo suas vontades e desejos, planos, projetos aprovados por Deus, agem dessa forma, como nos é exemplificado no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 1 ao 4, quando diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda a firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino. Verso 2: pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção, ou seja, muitos mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas ou fábulas, coisas que não existem, mas que agradam os seus ouvidos, mas que agradam o seu ego, mas que é aquilo que elas querem ouvir naquele momento, mas que não provém de Deus. Isso é muito perigoso. Então Paulo exorta, ensina Timóteo e já o desperta a respeito disso, dizendo: não caia nessa conversa, não vá por esse caminho, não seja igual a esses falsos profetas. Pregue a palavra de Deus, ainda que todos virem as costas para você. Pregue e fale aquilo que Deus mandar você falar. Do contrário, nem abra a boca. E para nós concluirmos esta mensagem, esse pensamento, um ensinamento poderoso da parte de Deus, para que nós podemos meditar e possamos tomar para nós como uma lição preciosa, para que não venhamos perecer como muitos têm perecido por falta de conhecimento da palavra do Senhor, por querer fazer a sua maneira e não consultar a Deus. E o Senhor não quer isso de nós. O Senhor não quer que ficamos sofrendo sem saber o seu desígnio, sem saber o seu desejo, sem saber os seus planos ao nosso respeito. Mas há regras. Nós temos que obedecer a Deus, temos que nos sujeitar à palavra de Deus. Só assim nós
não sofreremos dano, não sofreremos mal, não ficaremos ansiosos, não ficaremos desesperançados, não acreditaremos em algo que é mentira, esperando, achando que foi uma palavra enviada por Deus, quando ela não veio de Deus. E depois disso, ficar como muitos que saem da igreja porque receberam profecias de falsos mestres, dizendo ser usados por Deus. Muitos até viram coisas terríveis acontecer por atitudes, por situações que acabaram tomando em suas vidas direcionamentos totalmente errados, que destruíram família, que destruíram ministério, que acarretaram em enfermidades, em sofrimento e N males que, se formos citar aqui, nós ficaríamos só falando a respeito disso. Quantas pessoas têm sofrido por angústias, por temores, por tristezas, pessoas que muitas das vezes anseiam por tirar até mesmo suas próprias vidas, por não ver uma solução, porque foram iludidas por palavras de engano, palavras de falsos mestres, falsos doutores, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos bispos e tantas nomenclaturas que existem hoje. Mas só nomenclaturas, porque Deus tem passado longe de muitas pessoas que se dizem ir em nome dele. Como foi dito poderosamente pela nossa pastora no culto de quarta-feira, disfarçados de anjo de luz, como diz a palavra, disfarçado de cordeiros, são lobos disfarçados em pele de cordeiro, mas são lobos vorazes, lobos perigosos, que encaminharão muitos para a morte. E Deus não tolera isso, e Deus não deseja isso para nenhum de nós. Por isso Deus nos alerta a respeito do caminho que nós temos escolhido, das palavras que nós temos ouvido. Que caminho essas palavras têm nos indicado? Qual é a porta que essas palavras desses pastores, doutores, mestres têm nos indicado? O que eles têm falado da parte de Deus para nós? Ei, esses mestres, doutores, apóstolos, pastores e tantos ensinadores que têm surgido de tempos em tempos, que tanto Jesus quanto Paulo estão nos alertando. Se apartem deles, fujam deles, não ouçam o que eles dizem. Um evangelho de lendas, de fantasias, de muitas realizações, sem lutas, sem percas, sem renúncia do pecado e das suas vontades, dos seus desejos mais íntimos, ocultos, mas que desagradam a Deus, sem mudança de vida. Não, pode continuar no vício, pode continuar da forma que você está. Deus te ama dessa maneira mesmo, você não precisa mudar não. Você é queridinho, queridinha de Deus. Deus não quer mudar você, Deus quer te abençoar do jeito que você está. E você sabe o que você está fazendo de errado, você sabe o que você necessita mudar. Como que Deus vai abençoar uma pessoa que necessita de mudança, uma pessoa que age de forma errada, que desagrada a Deus, que está fazendo coisas escondidas que não agradam a Deus? Como é que a bênção vai chegar? Muitas das vezes nós queremos ouvir as palavras de bênção. Quem não quer ouvir? Todos querem, eu quero ouvir palavra de bênção. Mas eu tenho que olhar para dentro de mim, olhar para minhas atitudes e ver se eu estou condizendo com a palavra, se eu sou merecedor daquilo acontecer na minha vida. Se não sou, eu tenho que procurar mais que depressa me adequar à palavra, mais que depressa procurar viver segundo a palavra de Deus, para que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a minha vida. Um evangelho de lenda, fantasia, muitos têm acreditado nisso.
A palavra de Deus, dita por Jesus em Mateus, no capítulo 7, do verso 13 ao 14, nos diz: entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil. Atente, entrem pela porta estreita. A porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. Então tudo que é largo, tudo que é fácil, tudo que vem de mão beijada, tudo que parece bom demais, tome cuidado, porque muitas das vezes nos levam para o inferno. E olha que admoestação, olha que ensinamento, olha que advertência. Olha que Jesus fala para que nós tenhamos bastante atenção com isso. E há muitas pessoas que andam por esse caminho largo, caminho de facilidades, do evangelho fácil, que tudo pode vir do jeito que tá, pode continuar fornicando, pode continuar na prostituição, pode continuar sendo homossexual, pode continuar fazendo tudo que você acha que é certo, porque Deus aprova, Deus te ama, Deus vai te abençoar. Lá na frente, quando você estiver cansado dessas coisas, Deus vai mudar a sua vida. Não. Venha como está, mas não permaneça como está. A mudança já tem que começar agora, de imediato. A mudança, na verdade, tem que ter começado a partir do momento que você levantou a sua mão e aceitou Jesus como seu único Salvador. Você tinha que ter dado liberdade para Ele trabalhar na sua vida e lutado para que isso aconteça. Não é só Deus que opera a obra, você tem que remover as pedras. Você tem que dar lugar, você tem que abrir o seu coração para que Deus possa agir. Pode esperar só da parte de Deus que Ele faça algo para você, não, e ficar esperando cair do céu, como diz o ditado. Você tem que fazer a sua parte, você tem que se abdicar do mal, você tem que abrir mão daquilo que muitas das vezes dá prazer à sua carne, que é gostoso, que é muito bom, mas você sabe que não agrada a Deus. Larga tudo isso, deixa tudo isso. Não insista nessas coisas, porque isso são portas largas. Isso não leva para o céu. Jesus continua dizendo no verso 14: a porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, ou seja, para a vida eterna, para o céu, para a salvação. E poucas pessoas encontram esse caminho. Poucas pessoas querem entrar pela porta estreita. Poucas pessoas querem encontrar o caminho estreito. O caminho é difícil, o caminho não é fácil, é um caminho de renúncia. É um caminho muitas vezes de percas. Muitas das vezes quando você escolhe Jesus, seus amigos te deixam. Muitas vezes quando você escolhe Jesus, a sua família começa a dizer coisas para você. Muitos te deixam de lado, de festa e tantas outras coisas. Quando você escolhe Jesus, parece que as coisas vão apertando nas áreas financeiras e tantas outras áreas, porque muitas das vezes muitos faziam coisas ilícitas para ganhos a mais, para se dar bem, e agora procurando viver a vontade de Deus, assim como Zaqueu fez. Zaqueu roubava os seus próprios irmãos judeus. Zaqueu era um cobrador de impostos, mas a maioria da sua riqueza, a maioria do que ele tinha vinha de ganhos ilícitos. Ele enganava as pessoas, ele usurpava dinheiro que não era dele. Mas quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele mudou de vida. Ele falou: Jesus, aquilo que eu peguei das pessoas eu vou restituir em dobro, vou restituir além daquilo que eu tomei delas, eu vou dar mais do que eu tirei. Porque eu não quero mais ver essa vida. Eu quero a salvação, eu quero um dia me encontrar contigo lá na glória. Eu quero conhecer esse céu, a qual a palavra diz que as ruas são de ouro, que os muros são feitos de pedras preciosas. Ou seja, o lado de fora da cidade é maravilhoso. Imagine dentro. Imagine as casas dessa cidade. Imagine que está preparado aqueles que forem fiéis, aqueles que vencerem este mundo, vencerem tantas coisas que esse mundo tem oferecido, as tentações desse mundo. Ao que vencer, herdará a vida eterna. Herdará o repouso eterno, descanso, alegria,
Não haverá mais morte, choro, guerra, mentira, desigualdade, fome, miséria, pestes, enfermidades, prisões, assolações, terremotos, vulcões. Não haverá mais nada, nada de causa medo, pânico. Não haverá mais nada disso. Mas para isso nós temos que adentrar a porta estreita, o caminho difícil, porque esse caminho nos leva à salvação, nos leva ao melhor que pode existir no céu, na terra, debaixo da terra. Não há nada que se compare àquele grande dia, ao que está preparado, ao que vencer, ao que entrar pela porta estreita e pelo caminho difícil. Quero ouvir uma palavra de conforto e de esperança. Você tem vivido dias difíceis, não tem? Não está fácil viver neste mundo, passar pelas dificuldades, pelas tribulações, pelas assolações, pelos apontamentos, por doenças, por tanto caos, por violência, por tantas coisas que entristecem o nosso coração, que nos causam espanto. Não é fácil. Você tem vivido dias difíceis, mas sabe por quê? Porque eu e você, nós escolhemos entrar pela porta estreita e andar no caminho difícil, no caminho estreito. E agora parece que é muito difícil, que é difícil demais, quase que impossível de seguir este caminho, de continuar nessa porta. Dá vontade de voltar, abrir a porta e escolher a porta fácil, não dá? Mas aguenta firme, porque daqui um pouco de tempo, pouquíssimo tempo, a porta estreita, o caminho difícil, o caminho estreito vai resultar em uma glória, uma vitória, uma alegria jamais sentida, jamais vista por nós ou por qualquer outra pessoa. Ninguém mais viu o que Deus tem preparado para aquele que entra pela porta estreita, que está vivendo no caminho difícil. O mundo nos rejeita, as coisas parecem ser mais difíceis para nós. Mas não perca a esperança. Não perca a esperança. Não perca a certeza de que Deus tem nos dado pela sua palavra. Fica firme. Fica firme na porta da salvação. Você não vai se arrepender. Vai valer a pena, porque Deus tem preparado o melhor para as nossas vidas. Deus muito o abençoe. Obrigado pela sua atenção. Obrigado por você se juntar a nós e estar atento às palavras a qual esse Deus tem nos dito, porque é através dessa palavra que nós venceremos o mundo, venceremos o inimigo e venceremos todas as assolações e tribulações que têm se levantado contra a nossa vida. E naquele grande dia eu vou olhar para você, você vai me olhar e vai dizer: valeu a pena entrar pela porta estreita, valeu a pena estar no caminho difícil. Oh, glória a Deus. Deus o abençoe poderosamente. Vamos orar para agradecer a Deus. Querido e soberano Deus, nós te damos graça pela tua presença em nossas vidas. Te damos graça por tudo que temos passado, por tudo que temos vivido, ainda que não estejamos entendendo nada, ainda que para nós tenha sido tão difícil, ou tem sido tão difícil, está sendo tão difícil.
Mas agora o Senhor abre o nosso entendimento e fala aos nossos corações que tudo isso que nós muitas das vezes não entendemos vai valer a pena, porque isso produz para nós um peso de glória excelente. Isso produz para nós vitória que ninguém jamais viu, alegria que ninguém jamais sentiu. É o que o Senhor tem preparado para nós. Ainda que soframos nesse mundo, ainda que sejamos rejeitados nesse mundo, que passemos N tribulações, N adversidades, que pensamos muitas das vezes não suportar. Mas o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem preparado para nós algo maravilhoso, algo tremendo da tua parte. Muito obrigado, Deus. Fica conosco, continua nos fortalecendo e nos dando todos os dias essa certeza de que nós estamos no caminho certo e que em breve nós tomaremos posse da vitória que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, Senhor. Fica conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome santo de Jesus. Estenda sua mão comigo. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as divinas consolações do eterno Espírito Santo estejam conosco, não somente agora, mas para todo sempre. Só você que crê diz amém, amém, graças a Deus. Tenha um ótimo final de semana. Deus muito o abençoe.